Em Caratinga, o combate à violência doméstica tem se tornado um exemplo de enfrentamento eficaz e acolhimento às vítimas. Nossa equipe conversou com a delegada doutora Tatiana Neves, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que explicou como a cidade está lidando com o aumento das denúncias e a implementação de programas de proteção às mulheres. Infelizmente, é com muito um pesar que eu falo isso com você, que eu nunca vi aqui um agressor que, se a mulher não tomou uma medida drástica, ele tenha parado de agredi-la. Às vezes eu posso até te dizer que em alguns casos é até doentio esse sentimento do homem, entendeu? Ele tem a vontade de agredir, de machucar essa mulher, de danificar o sentimento dessa mulher. Então, assim, infelizmente, se iniciou uma vez, isso não vai acabar. O certo mesmo é finalizar esse ciclo de violência, que é mesmo um relacionamento doentio. O que é essa cifra negra? São pessoas que não vêm fazer as denúncias e sofrem essa violência doméstica. Eu queria muito falar sobre, se você me permitir, sobre aquele caso dos 60 socos, né? Que foi um caso emblemático agora, né? Por que aquela mulher se submeteu àquela violência? É importantíssimo a gente deixar registrado. Essa mulher, ela já sofria violência doméstica, ela estava numa situação em que ela estava vivenciando a violência doméstica, mas ela não o denunciou. Ele já havia quebrado 2 celulares, 2 aparelhos celulares dela. O que é isso? Isso é um dano patrimonial. Isso é uma violência patrimonial. É um celular, um objeto dela, que ele quebra apenas e tão somente por ciúme. Então, ele já havia quebrado o celular dela e naquele momento ele teve uma crise de ciúmes com ela e resolveu a agredir. Então, a agressão não começou nos 60 socos. Ele começou há muito tempo. Então, ela não tomou providência e essa agressão, ela foi aumentando ao ponto dele fazer isso que ele fez com ela. O maior impedimento, obviamente, é a dependência econômica ou emocional. Porque aquela mulher, ela tem uma vinculação com aquele homem. Por exemplo, eu não trabalho, eu tenho 4 filhos. Como é que eu vou me separar desse homem se eu não trabalho e tenho 4 filhos? Ou a dependência emocional mesmo. Essa mulher pode até trabalhar, ter o próprio rendimento, mas ela tem uma dependência àquele homem. Eu não vou achar outro homem, eu não vou conseguir sozinha, eu não vou conseguir sustentar essa casa sozinha. Então, a maior dificuldade é a dependência. E tem uns casos, Regiane, que eu acho muito importante a gente falar, até mesmo de vergonha. A pessoa sente vergonha de denunciar, tem medo da denúncia, tem medo que aquilo possa ser exposto. Igual a gente tem visto essas exposições, então as pessoas têm medo dessa exposição. Mas não é incomum, Regiane, acontecer igual aconteceu os 60 socos. Essa semana, a gente teve um caso em que o rapaz, não houve divulgação, a gente não vai divulgar, mas o rapaz agrediu a mulher em via pública, entrou dentro do trabalho dela e agrediu essa mulher em via pública, na rua. Tirou ela da cadeira de trabalho dela, deu vários socos, tapas e mordeu a cabeça dela. Então, aqui em Caratinga, no centro, ninguém denunciou, ninguém viu, as pessoas passam na rua e não veem. Então, isso é comum, infelizmente. Só que hoje, a gente tem realmente um aumento de denúncias e de ocorrências policiais, mas porque a mulher tem se encorajado muito mais a denunciar. Os bairros mais afetados pela violência doméstica em Caratinga, segundo a delegada, são Santa Cruz, Esplanada e bairro Santo Antônio. Nesses locais, a violência contra a mulher tem sido mais visível e as denúncias têm aumentado. A delegada destaca que são registrados cerca de 4 a 5 casos por dia, principalmente nas segundas-feiras. Que houve um aumento das denúncias porque as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. A gente faz um número alto de medidas protetivas aqui. Então, assim, é um número alto, mas eu acho que as mulheres estão mais encorajadas. Até porque, Regiane, eu acho que esse medo, esse temor, ele é trazido para a mulher que não tem conhecimento. Por isso que eu acho tão importante a gente estar falando disso aqui agora. Eu até agradeço você por estar passando esse assunto, porque o temor dessas mulheres é não saber. E agora? O que vai acontecer? Qual é a atitude que eu vou tomar? Então, assim, hoje em Caratinga a gente tem uma rede
que a gente consegue um diálogo muito próximo aqui. Então, se uma mulher ela tem a dependência financeira, a gente pode encaminhar essa mulher para o CRAS, até para o CREAS, dependendo do caso, e eles vão auxiliar essa mulher. Elas têm se encorajado de vir aqui. E eu acho também importante falar, Regiane, que quando elas vêm, não é a primeira vez. É sempre a segunda, terceira, nunca é a primeira vez. Então eu peço que essas mulheres que estejam vivenciando isso, na primeira oportunidade que ela perceber, que elas venham, tomem a atitude de vir aqui, porque o que acontece? A violência doméstica, ela é um ciclo, como eu sempre falo com vocês aqui, ela é um ciclo. O homem, ele acaba, o homem ou o agressor, né, ou a agressora, porque a gente tem alguns casos em que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, ele inicia a agressão ou a violência de uma maneira geral, que ela pode ser patrimonial, moral, violência física e até sexual, né? Então a gente tem diversos tipos de violência. Ele inicia essa violência, ele pratica essa violência, ele vem para a hora do arrependimento e ele vem para a fase da lua de mel, em que ele oferece flores, ele pede perdão, eu nunca mais vou fazer. Então é um ciclo que se repete, né? Então, para romper esse ciclo, a gente tem as medidas protetivas, em que a mulher decide terminar esse relacionamento abusivo e vem e faz o pedido de medida, que é a não aproximação, que o agressor não vai ter contato com essa mulher, a separação de corpos. Em alguns casos, até mesmo é possível o juiz analisar a guarda, né, dos filhos de imediato. Então, assim, a gente tem várias medidas eficazes na Lei Maria da Penha. Eu posso te dizer, Regiane, que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais eficazes no nosso país hoje, realmente funciona. Doutora Tatiana enfatizou a eficácia das medidas protetivas, que têm mostrado resultados positivos. Porque as pessoas falam, mas a medida protetiva é apenas um papel. Mas não é apenas um papel. A medida protetiva é uma decisão judicial, e decisão judicial tem que ser cumprida. A partir do momento que ela não é cumprida, existem penalidades legais severíssimas. E, assim, eu não sei se eu estou até ultrapassando as suas perguntas, a Lei Maria da Penha passou por transformações legais. Por exemplo, houve uma mudança legislativa de penas. Então, hoje em dia, além de a maioria dos crimes independer da vontade da vítima, por exemplo, a ameaça independe da vontade da vítima. Ou seja, se ela é ameaçada por esse homem, ela pode não querer, mas vai ter o processamento criminal. Então, além disso, a Lei Maria da Penha foi alterada e aumentou deveras as penas dos crimes de descumprimento, de ameaça, e até criou, né, eu acho importante a gente falar, a figura autônoma do feminicídio. O que é isso? Então, a gente tem hoje o homicídio, que é um crime, e a gente tem hoje o feminicídio, que é um outro crime. Ele não é qualificadora de nenhum crime. Ele é um crime autônomo, com pena, a maior pena do ordenamento jurídico, que pode atingir, né? Por quê? Porque é maior a pena do que o do homicídio comum. Então, a gente tem transformações na Lei Maria da Penha que foram substanciais, que modificaram demais o ordenamento jurídico e até mesmo a nossa atuação aqui, e aumentaram rigorosamente as penas. Então, é uma lei que funciona. A medida protetiva, ela é eficaz. Vamos lá. Hoje a gente tem aqui na comarca de Caratinga um programa chamado Programa Restaurar. O que é esse Programa Restaurar? É um programa que o juiz da comarca, ele trouxe para Caratinga, e esse programa é para os agressores. Quem é agressor de violência doméstica tem que participar desse programa. Quando a mulher pede a medida protetiva, automaticamente ele participa do programa. E o que é o crime de descumprimento? O crime de descumprimento é quando você tem a decisão judicial e o rapaz se aproxima da vítima, ou o rapaz liga para essa vítima, ou o rapaz manda uma mensagem. É uma decisão judicial que está sendo descumprida. Dentro dessa decisão judicial, o juiz determina o programa Restaurar. Então, além do descumprimento comum, que ele pode descumprir a medida e se aproximar dessa mulher, e aí, Regiane, é muito importante a gente deixar claro, a prisão pode ser em flagrante, sem o arbitramento de qualquer fiança, ou
Ah, mas ele fugiu, ele foge, doutora, toda vez ele foge. Ele foge? Então cabe a senhora vir aqui, me noticiar esse descumprimento, eu vou fazer a análise desse descumprimento e vou pedir a prisão preventiva. Então a gente faz o pedido de prisão preventiva e não é bem rápido esse pedido de prisão preventiva, porque hoje é tudo eletrônico. Então a gente faz o pedido de imediato e então assim tem uma punição severa. Ele vai ser preso preventivamente e assim vai ficar até o final do processo. E a gente tem visto, Regiane, que a quantidade de descumprimento tem diminuído significativamente com as idas ao programa e também com as medidas protetivas. E um dado assim que eu acho muito importante a gente deixar claro aqui nessa nossa conversa é o seguinte: eu acho muito importante a gente falar isso, que a Polícia Civil ela fez um estudo pormenorizado das vítimas de feminicídio, não foi esse ano, tá? Salvo engano, foi no ano de 2023. Um estudo pormenorizado de cada vítima de feminicídio. E apenas 2% dessas vítimas de feminicídio tinham medida protetiva. Então, é uma medida que é bastante eficaz, mas a mulher tem que querer fazer essa medida e ela tem que fazer valer a medida, porque se ele se aproximar, ela tem que vir me informar, porque eu não consigo saber se ela não vier até a nós ou acionar o 190. Então é muito importante, é uma medida eficaz. E assim, a gente tem visto, Regiane, até um aumento nos casos de feminicídio em Caratinga. A gente pôde perceber algumas vítimas no ano de 2025. Mas aqui também nós fizemos esse estudo, nós analisamos e nenhuma das vítimas tinha medida protetiva. É zero a quantidade de mulheres que tinha. E Caratinga tem se destacado pela força de sua rede de apoio. A cidade oferece diversas opções de suporte para mulheres em situação de violência. A Delegacia da Mulher, ela funciona dentro da Delegacia Regional. Por quê? Hoje em dia ela é dentro. Porque a gente consegue ter, Regiane, uma estrutura maior. Por exemplo, faltar um policial, eu consigo pegar uma outra policial ou alguém que possa nos auxiliar. E também, estando todos juntos, a gente consegue prestar um serviço melhor. Então a estrutura é maior e estando distante, às vezes confundia a cabeça das pessoas para ir para outro local. E estando aqui numa única localidade, acaba ficando mais fácil para a vítima. Hoje em dia, a Frida ela é institucionalizada, ou seja, toda a Polícia Civil ela utiliza a Frida como instrumento de trabalho. Então ela foi criada por uma escrivã de Manhuaçu, que idealizou esse projeto. E aí hoje a Polícia Civil utiliza em todas as delegacias de mulheres. Esse projeto foi institucionalizado. E como é que funciona? É um atendente virtual que tem respostas automáticas. A mulher vai clicando 1, 2 ou 3, escolha a sua opção. E a atendente virtual vai ajudando essa mulher a esclarecer algumas dúvidas e ao final ela fala conosco. Então, os computadores da delegacia estão logados nesse atendente virtual. Então, assim, quando vem para o atendimento humano, uma de nós atende. Então, a gente está aqui atendendo o Frida todos os dias, no horário de expediente. Então, é esse atendimento automatizado que, às vezes, a dúvida de uma pessoa pode ser solucionada naquele momento. Então, se for para medidas de urgência, ainda, por exemplo, chamar o 190 ou acionar a polícia de emergência, a gente ainda não tem esse serviço. Mas as questões de dúvida, de medida protetiva, de agendamento para medida, para alguma dúvida sobre inquérito policial, então a gente sempre esclarece na Frida. Então, a Frida é um atendente virtual, o 190 é o número de emergência. Então, se você tiver alguma emergência e tiver numa situação de emergência que é necessário o acionamento da polícia, tem que ligar o 190. Em nível nacional, o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2024 houve 1.492 feminicídios no país, enquanto a pesquisa Visível e Invisível revelou que mais de 21,4 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Em relação aos feminicídios no país, houve uma leve elevação no percentual de homicídios.
subindo de 37,5% em 2023 para 40,3% em 2024. Em Minas Gerais, no entanto, houve uma queda nos números de 56,9% para 47,0% no mesmo período. O recado final é denuncie. O Agosto Lilás está aí para mostrar essa campanha de conscientização, é que a mulher precisa denunciar para quebrar esse ciclo. Então vamos quebrar esse ciclo. E aproveitando essa oportunidade, eu vou passar para vocês o telefone da Frida, que é o 31 97595 4443. Então ela é uma atendente virtual. E o 180, que é o Disque Denúncia anônima. Então ninguém vai ter conhecimento de quem fez essa denúncia. Temos o Disque 100 também, que é o Disque Direitos Humanos. E a gente tem a possibilidade da pessoa vir até a unidade policial e fazer a denúncia pessoalmente. Então você vizinho, você colega de trabalho, que está escutando, está percebendo a mudança de comportamento, está vendo que essa mulher está chegando machucada, às vezes lesionada, então denuncie que nós vamos fazer a apuração.